Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, segunda edição. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. Dia Mundial Sem Tabaco. Data conscientiza a população sobre os riscos à saúde causados pelo tabagismo. Veja também, Unicamp aprova a compra de terreno por 20 milhões para gerar 1.400 vagas de moradia estudantil. E ainda, estreia, programa Diálogo será lançado no dia 1º de junho aqui na rede Todo Dia. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Tato Rodrigues e até às 19 horas tem muita informação para você. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o texto base do projeto de lei 490/07, que trata do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Após muitas discussões e tentativas de acordo, a proposta foi aprovada por 283 votos a favor e 155 contras. O texto apresentado prevê que a demarcação de terras indígenas valerá somente para as áreas ocupadas por esses povos tradicionais, até a data da promulgação da Constituição Federal, de outubro de 1988. O tema divide opiniões e, para muitos parlamentares, considerado inconstitucional, como a aprovação na Câmara proposta segue também para a votação pelos senadores. Toda a matéria é da TV Brasil. Após muitas discussões e tentativas de acordo, a proposta foi aprovada por 283 votos a favor e 155 contra. O substitutivo do relator Arthur Maia, do União da Bahia, prevê que a demarcação de terras indígenas valerá somente para as áreas ocupadas por esses povos tradicionais até a data da promulgação da Constituição Federal, que foi em 5 de outubro de 1988. O tema divide opiniões. É um regramento jurídico que vai realmente trazer a paz, porque agora você tem data. Você tem um marco estabelecido. Até quando que pode isso? Até quando que pode aquilo? Nós tivemos a oportunidade agora de delimitar esse tempo, como se fosse um basta. Daqui para frente tem essa regra jurídica. Essa lei ordinária, ela é ordinária também na sua má qualidade. Ela não pode prosperar, é flagrantemente inconstitucional. Considera os indígenas do Brasil seres incapazes de lidar com as próprias terras e com as próprias riquezas. E são eles os que mais as protegem. A votação no Congresso quer dar ao Legislativo a palavra final sobre o marco temporal. Os parlamentares buscam se antecipar ao STF. O Supremo marcou a retomada do julgamento sobre o tema em 7 de junho. A discussão dessa proposta provocou a reação dos indígenas, que protestaram em diversas cidades do país, como em Brasília, São Paulo e Amazonas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participou de um ato no Congresso contra o projeto. Engana-se que a demarcação de terras indígenas impede a economia no país. Nós temos que pensar como ter um outro modelo econômico que não seja a partir da destruição da Mãe Terra. Enfim, parece que deu uma trégua, né? A verdade, o povo indígena merece respeito. Quem sabe agora, com essa medida toda, né, possa ter
uma demarcação de forma justa e perfeita. O tratamento de alguns tipos de câncer desenvolvido pelo Instituto Butantan, Universidade de São Paulo, a USP, e Hemocentro de Ribeirão Preto tem apresentado muitos bons resultados. A sua utilização no Sistema Único de Saúde, no SUS, que vem sendo estudada, chamado de terapia celular CAR-T-cell. O procedimento já é adotado nos Estados Unidos e em outros países para tratamento de linfomas, leucemias avançadas, como último recurso. Nessa forma de tratamento, as células, as T do paciente, um tipo de célula do sistema imunológico, são alteradas em laboratório para reconhecer e atacar as células cancerígenas ou tumorais. O termo CAR refere-se a um receptor de antigênio e quimérico. Então, tudo isso, graças a Deus, a gente pode ver as imagens que esse tratamento promissor contra o câncer também vai ser utilizado pelo SUS. Nós temos as duas imagens, é muito interessante, é muito importante a gente comparar as duas imagens e de ver como estava uma pessoa antes e após o tratamento. Quem sabe um novo avanço na saúde e agora para toda a população e pela rede SUS. Isso, com certeza, é uma grande vitória, talvez um grande passo para a medicina. Engasgo, entenda e aprenda a fazer a manobra que pode salvar seu bebê. Os detalhes de como realizar o procedimento é com a repórter Nayara Lourenço. O engasgo é motivo de medo entre as mães e muito comum nos bebês, principalmente até o primeiro ano de vida. Segundo dados recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria, aproximadamente 15 bebês morreram engasgados por dia no ano de 2022. O tenente do Corpo de Bombeiros de Americana, Antônio Carlos Brustolin, explica como prevenir os engasgos e demonstra a manobra de Heimlich, que pode salvar vidas. A gente orienta para que mantenha sempre o bebê numa posição com a cabeça um pouquinho mais elevada ou lateralizada. Seja no momento de amamentação, ou quando o bebê vai ser colocado no berço para dormir, também no transporte de veículos, nas cadeirinhas, né? Sempre manter a cabecinha do bebê mais elevada do que o restante do corpo. Outra observação importante é não manter nenhum objeto pequeno ao alcance desse bebê ou dessa criança, né? Sem a supervisão de um adulto. Então, evitar objetos soltos dentro do berço, até cobertores, né? Tomar cuidado também em colocar o seu bebê para dormir juntamente com você na sua própria cama. Isso é um risco também, né? O bebê poder ficar sufocado. Então, essas são algumas orientações que a gente costuma transmitir para a população. A gente sempre orienta que mantenha-se a calma, né? Apesar que é difícil nesse momento, mas ou mantenha a calma ou passe o telefone para alguém que está um pouco mais calmo nesse momento e ligue sempre o 93, 192, apesar de ser muito importante que as pessoas tenham a noção de como realizar essas manobras, né? De desobstrução de vias aéreas. É importante sempre acionar o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193. A manobra de Heimlich para bebês é realizada da seguinte maneira. Vou explicar do modo simples e fácil para que todos possam entender. Só antes, né, sempre bom lembrar da questão da identificação de uma possível obstrução de vias aéreas em bebês. Então, normalmente o bebê ele vai parar de chorar ou
Né, ele vai começar a ter a sua coloração um pouco mais arroxeada. É sempre importante que o responsável fique atento a isso. Então vamos lá. A gente vai colocar o bebê no antebraço dessa maneira, travando as suas perninhas, a sua perna no seu corpo, utilizando os dedos em forma de V, para que a gente possa sustentar a sua cabecinha. Lembrando que a cabeça do bebê sempre tem que estar um pouquinho mais abaixo do que o restante do corpo, para que esse líquido ou objeto estranho ele possa ser expelido com a manobra. Então, nós vamos fazer 5 tapinhas na região da escápula do bebê. São 5 tapas vigorosos, né, que não machuquem o bebê, mas também que permitam a desobstrução das vias aéreas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se o bebê voltar a chorar, ou se você observar que ele expeliu algo, é só verificar as condições da criança e aguardar a chegada do socorro. Caso o bebê não volte a chorar, é importante que a gente faça 5 compressões torácicas com 2 dedos dessa maneira, na linha dos mamilos do bebê. Então a gente vai fazer dessa forma assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, novamente, a gente faz a manobra do mesmo modo e verifica se o bebê voltou a chorar ou se o objeto foi expelido. Caso não tenha sucesso, a gente orienta para que a pessoa faça as manobras de reanimação cardiopulmonar, ou seja, permaneça fazendo as compressões torácicas numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto até a chegada do socorro ou a chegada no hospital. Sempre importante lembrar, mantenha calma e ligue 193. É importante ressaltar que sempre é necessário acionar o Corpo de Bombeiros em situações de engasgos em bebês, através do telefone 193. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. Olha, mais uma vez eu quero parabenizar ao Corpo de Bombeiro aqui da cidade americana. Eu quero agradecer ao tenente que recepcionou a nossa equipe e deu a todas as informações, que é muito importante. Vamos às imagens para você acompanhar a importância que se tem. A importância que se tem de modo simples salvar um e fácil para que todos possam entender. Só antes, né, sempre bom lembrar da questão da identificação de uma possível obstrução de vias aéreas. Ele vai começar a ter a sua coloração um pouco mais arroxeada. É sempre importante que o responsável fique atento a isso. Então vamos lá. Uma criança pode engasgar, a gente vai colocar o bebê adulto pode engasgar, no antebraço dessa maneira. É muito importante. Travando olha, as suas perninhas, a sua perna no seu corpo, utilizando os dedos em forma de V do corpo de para que a gente possa sustentar agradecer a sua cabecinha. Tenente Lembrando Antônio Carlos, que a cabeça do bebê volta para mim aqui. Muito obrigado. Antônio Carlos, Tenente Antônio Carlos, muito obrigado pela sua atenção com a nossa equipe da Rede TV Todo Dia. Muito obrigado. Dia Mundial Sem Tabaco. A data conscientiza a população sobre os riscos à saúde causados pelo tabagismo. Em entrevista à Rede Todo Dia, Dr. Milton Santiago Júnior, especialista no assunto, fala sobre as doenças causadas pelo fumo e os tratamentos para largar o vício. A reportagem especial é de Nayara Lourenço. O Dia Mundial Sem Tabaco é celebrado nesta quarta-feira, dia 31, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os riscos à saúde causados pelo tabagismo. Quais doenças o tabagismo pode causar? Olha, o tabaco, ele traz malefícios com praticamente todo o corpo, né?
todos os órgãos podem ser afetados, os órgãos e sistemas, mas classicamente os que são mais afetados é o pulmão, é o aparelho respiratório, por ser o órgão de choque de saída, pelo menos do tabaco quando ingerido da forma inalada, né, que é a forma mais comum. E nos pulmões a gente vai ter a bronquite crônica, alguns casos de enfisema podem estar relacionados com o tabagismo e o câncer, né? O câncer broncogênico, que é talvez a doença mais grave associada na parte respiratória. No caso do tabagismo passivo, a gente sabe que, e vê na prática isso, né? Pelo menos 20 a 30% das pessoas que vivem em comunicação próxima com o tabagista podem ter também doenças. Estima-se que mais ou menos 9 milhões de pessoas morram por ano por doenças relacionadas ao tabagismo. Desses 9 milhões, 7 são tabagistas diretos e 2 são tabagistas passivos, que morreram fumando por tabela. Atualmente iniciou uma onda dos cigarros eletrônicos, né? Principalmente entre os jovens. Os pods, vapes, eles fazem mal à saúde também? Sem dúvida. No Brasil, a legislação não permite o uso ainda, mas nos Estados Unidos isso já é um problema de saúde pública já faz algum tempo, né? 80% mais ou menos de aumento no consumo desse tipo de dispositivo, né? São chamados de DEFs, né? Dispositivos eletrônicos para fumo, e eles têm uma concentração muito alta de nicotina, né? Eles não têm as outras substâncias que o cigarro tem, mas o grau de dependência que o cigarro eletrônico causa é muito alto e muito rápido. Um cigarro comum pode levar, por exemplo, 1 ano para um jovem estar dependente. Os vapes e os pods, às vezes, questão de 3, 4 meses, já está dependente. O ideal é que você associe tratamentos em grupo com medicamentos. As medicações têm várias, elas são efetivas, mas principalmente quando você usa num contexto de trabalho em grupo, como esse que a gente tem aqui na Unimed, que nós chamamos de programa Novos Ares, né? Nós fazemos aqui no Viver Bem da Unimed, eles são bem eficazes, né? Mas é importante que as pessoas tenham a iniciativa, queiram parar, né? Querer parar é fundamental para que a proposta dê certo. Em diversas cidades, as unidades básicas de saúde disponibilizam de forma gratuita ações e tratamentos para as pessoas que desejam parar de fumar, através do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. Mais uma vez, eu quero agradecer também a equipe toda do Hospital Unimed, de forma especial ao Dr. Milton Santiago Júnior, que carinhosamente atendeu a nossa equipe. E olha, põe rapidamente a imagem. Básicas de saúde disponibilizam de forma gratuita ações e tratamentos para as pessoas que desejam. Data da conscientização da população sobre o tabagismo. Isso é muito importante. Basta. E parabéns ao doutor Santiago, que faz um belíssimo trabalho. Muito bem, pode voltar aqui para mim. A Unicamp aprova, compra um terreno por 20 milhões para gerar 1.400 vagas de moradia estudantil. Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira, dia 30, aprovou a proposta de a compra do terreno com mais de 45 mil metros quadrados. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Henrique Fernandes.
A Unicamp aprovou a compra de um terreno no valor de R$20 milhões para gerar 1.400 vagas de moradia estudantil na cidade de Campinas. O Conselho Universitário da Universidade aprovou a proposta da compra de um terreno que fica ao lado da área estudantil atual, com capacidade de 1.000 vagas. O reitor da Unicamp, Antônio Meirelles, comentou que já existem estudos para viabilizar as obras de construção de novas unidades residenciais na área de expansão. Hoje, a Unicamp conta com 2 modalidades de políticas de permanência direcionadas especificamente à moradia de estudantes, a oferta de vagas na moradia estudantil e o pagamento do Bolsa de Auxílio Moradia, atualmente no valor de R$ 600. São aproximadamente 2.000 estudantes contemplados pelas bolsas, o que implica um investimento de 14 milhões anuais. Cálculos da reitoria estimam que a expansão das vagas na moradia vai proporcionar uma economia equivalente ao pagamento das bolsas, no valor de R$ 600 por 12 anos. Outra vantagem é desvincular o valor investido em permanência estudantil do aumento de preços dos aluguéis. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Parabéns a essa iniciativa que é muito importante para os nossos estudantes aqui da Unicamp. Vamos para um breve intervalo, na sequência a gente volta já. Bem-vindos à Cidade Elemento. Todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar. Hey! Da Disney e Pixar. Esse cano tirou todo o meu shape. Eita. Melhorou. Em junho. Inspeciona isso. Essas vão ferver demais. Eu amo comida picante. Elementos, da Disney e Pixar. Em junho, nos cinemas. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Estreia dia 1º de junho. Diálogos com Anderson Junque, um programa semanal de entrevistas voltado especialmente à educação e à cultura. Diálogos, estreia dia 1º de junho, às 5:30 da tarde, com Anderson Junque. Estamos de volta e mais uma vez eu quero agradecer a sua televisão ligada, as suas multiplataformas aqui com a gente na TV Todo Dia, Canal 14. E olha, Tato, eu tenho uma denúncia para fazer. Para onde encaminha as minhas denúncias? Anote lá,
3471-2700. 3471-2700. Mande para nós as suas denúncias. Então, olha, termina, atenção, hein? Atenção, termina nessa quarta-feira, hoje, dia 31, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Quem não enviar o documento a tempo paga uma multa. Até o começo do dia, teve mais de 39,5 milhões de declarações esperadas pela Receita Federal. Quem tem mais imagens é a TV Brasil. E vamos lá. Mais de 37 milhões de declarações foram entregues até hoje. E a expectativa é que 39 milhões e meio de pessoas acertem as contas com o fisco até às 11h59 da noite desta quarta-feira. Aqui no DF, quase 850 mil documentos foram enviados. Desse total, 34% dos contribuintes utilizaram a declaração pré-preenchida, o que, segundo a Receita Federal, reduz o risco de erros. Esse modelo migra informações disponibilizadas a partir de bancos de dados do governo. E para quem deixou para a última hora, a dica é enviar a declaração dentro do prazo, mesmo que depois seja necessário incluir ou corrigir alguma informação. Isso pode ser feito por meio da declaração retificadora. Quem não entregar o documento a tempo está sujeito ao pagamento de uma multa de no mínimo R$ 165, que pode chegar a 20% do imposto devido. O contribuinte que escolher a declaração pré-preenchida ou optar por receber o valor da restituição por meio da chave Pix, terá prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. O pagamento foi dividido em 5 grupos mensais até 29 de setembro, de acordo com a data da entrega. O primeiro lote de restituição foi pago hoje. Então, atenção, hein? Atenção, hoje é o último dia para a entrega do imposto de renda. Hoje também é dia do acolhimento familiar. Diante deste tema, a Americana anuncia aumento no subsídio. A reportagem é de João Vitor Viana, é com você. Nesta quarta-feira, dia 31 de maio, comemora-se o Dia Mundial do Acolhimento Familiar. Aproveitando a data, o prefeito Chico Sardelli anunciou o aumento do subsídio financeiro ao Serviço de Acolhimento Familiar de Americana. O subsídio sobe de R$ 650 para R$ 1.550, seguindo o salário mínimo paulista. A medida já entra em vigor a partir de junho e tem o objetivo de auxiliar no custeio das necessidades dos acolhidos. A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliane Ellen Munhões Fernandes, explica a importância desse aumento no auxílio. Nós estamos contentes em dar essa notícia para a população de Americana, estamos cuidando das nossas crianças e essa medida vem para que as famílias acolhedoras possam cuidar das nossas crianças com muita qualidade, com mais proteção, que ela consiga subsidiar todos os gastos dessa criança e para que a gente consiga ter mais famílias acolhedoras dentro dos nossos serviços. O projeto consiste no acolhimento de crianças e adolescentes que são afastados de suas famílias por medida judicial. Esse serviço de família acolhedora é quando uma família ela atende a todos os requisitos e critérios que precisam ser atendidos e ela acolhe uma criança ou um adolescente dentro de sua casa, cuidando ali de todas as suas necessidades, por um período até a determinação do juiz para voltá-los para a casa deles e suas famílias. A Família Acolhedora é um projeto muito bacana porque ele cuida da criança com uma proximidade maior. Imagina que quando uma família acolhe uma criança, que está numa situação difícil, que já teve que ser retirada dentro do seu lar, da sua família, ela já está fragilizada, às vezes ela tem alguns traumas e ali uma família ela cuida de uma forma mais específica, com mais carinho, é um atendimento e um acolhimento individualizado. A secretária ainda convida o público a se interessar pelo projeto. Venha fazer parte deste projeto tão especial, venha ser família acolhedora. Procure assistência social, procure os nossos departamentos, também os nossos instrumentos, CRAS, e venha saber mais informações para você ser uma família acolhedora. Para saber mais sobre como ser uma família acolhedora, basta entrar em contato com a APAN, Associação de Promoção e Assistência de Americana,
pelo número 19 99927 9585 ou também pelo e-mail apanfamiliacolhedora@gmail.com. João Victor Viana para a Rede Todo Dia. Que bacana, eu acho muito bacana esses tipos de matéria. Venha você ser uma família acolhedora aqui na cidade de Americana. Santa Bárbara tem nova ambulância em operação. A van possui uma capacidade para transportar 2 pessoas em situação acamada. A informação é de Andressa Oliveira. É com você, Andressa. A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste ganhou uma nova ambulância que passou a transportar pacientes do município. A van possui uma capacidade para transportar 2 pessoas em situação acamada com a utilização de maca e acompanhante, disponibilizando o suporte para a transferência dos pacientes para a realização de tratamentos como exames, curativos, fisioterapias e outros serviços. Entrou em operação também nos últimos dias um veículo adaptado para o transporte de cadeirante, com espaço para 3 pessoas mais o acompanhante. A ambulância oferece todo o conforto e é utilizada por pacientes para tratamentos diversos na cidade de Campinas e consultas de rotina aqui na cidade. Andressa Oliveira para a Rede Todo Dia. Parabéns, Santa Bárbara do Oeste, que com certeza a qualidade na saúde agradece e pode ter certeza. Isso vai trazer não só para a população, aos munícipes, mas também a eficiência no transporte. Parabéns a Santa Bárbara do Oeste. Eu vou no intervalo, já volto rapidinho. Bem-vindos à Cidade Elemento. Todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar. Ei! Da Disney e Pixar. Ah, esse cano tirou todo o meu shape. Eita. Melhorou. Em junho. Inspeciona isso. Essas vão ferver demais. Eu amo comida picante. Elementos, da Disney e Pixar. Em junho, nos cinemas. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Estreia dia 1º de junho. Diálogos com Anderson Junque, um programa semanal de entrevistas voltado especialmente à educação e à cultura. Diálogos, estreia dia 1º de junho, às 5:30 da tarde, com Anderson Junque. Estamos de volta. E olhem, estreia aqui na rede
TV Todo Dia. Nessa quinta-feira, dia 1º de junho, aqui na TV Todo Dia, vai estrear o programa Diálogos com Anderson Junque. Então, olha, novidades aí para vocês de casa. Vamos ver a matéria completa com Anderson Junque? Parabéns, seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço aqui do Tato Rodrigues e olha, seja bem-vindo. E teremos programa novo aqui na programação da Rede Todo Dia. É o programa Diálogos, apresentado pelo jornalista Anderson Junque. E claro que a gente quer saber um pouco dele, dessa estreia, do que vai acontecer. Porque esse programa vai trazer vários entrevistados, justamente para trazer conteúdos que vão trazer enriquecimento para todas as pessoas que acompanham aqui a Rede Todo Dia. E olha que interessante, normalmente ele senta aqui, né, para entrevistar os convidados, mas hoje a gente fez uma troca de cadeiras, ele está no sofá. Junque, tudo bem? Tudo bem, Sabrina, uma grande alegria, uma imensa honra poder compartilhar aqui com você desse projeto que nós estamos sonhando já há muito tempo, né? É verdade, esse namoro desse projeto que agora se concretizou, você deu o start, agora quinta-feira vai começar. O que você pensa dessa realização? Sabrina, na verdade o que eu penso, eu na verdade penso o que eu estou ouvindo aí fora, o que os educadores e os artistas, quando eles receberam essa notícia, né, que esse será um espaço para o coletivo, né, um espaço onde educadores, artistas, os protagonistas da sociedade terão para compartilhar as suas visões de mundo, né, a sua cosmovisão. E isso vai ser muito bacana, por quê? Porque eu penso que enquanto grupo de comunicação, ou até mesmo enquanto jornalista, olhando pela perspectiva profissional, eu acho que nós temos meio que quase que como obrigação dar esse espaço de fala, sabe? Porque afinal de contas nós prestamos serviço para essa sociedade. E eu me sinto muito lisonjeado, Sabrina, de prestar esse serviço para a comunidade, porque eu tenho certeza que os convidados que estarão comigo aqui, sentando, dividindo o seu conhecimento, são pessoas que realmente têm o que agregar para essa comunidade que vai receber esse conteúdo. Você tem uma bagagem com pós-graduação, que você realizou um projeto na África, você conheceu, né, uma comunidade totalmente diferenciada da nossa, você sempre fez trabalhos envolvendo essa comunicação, entendendo as pessoas, como você disse, que a gente tem o perfil do jornalista, é isso mesmo, e você também comandou por muito tempo um programa de entrevistas também, só que com um foco diferente. Sim. Né? O que você traz dessa bagagem, todo esse tempo, para esse programa, para esse projeto novo? Sabrina, você faz uma pergunta que para mim ela é assim, é salvífica, porque ela... Eu acho que todo o processo da existência humana é um processo de aprendizado. E o programa que eu comandei durante 5 anos, ele foi um programa assim, que teve um outro perfil, mas ele me ensinou muita coisa, sabe? Ele me ensinou que o ser humano, ele tem uma riqueza existencial, porém essa riqueza precisa ser buscada. Nós precisamos provocar esta fala para tirar desse ser humano a história que ele traz consigo. E a riqueza de um programa de entrevista é exatamente essa, né? É você extrair desse ser humano o que ele tem de melhor. E quando nós falamos de extrair do outro o que ele tem de melhor, existe uma série de elementos que estão envolvidos nesse conceito, né? E é esse aprendizado que eu trago, né? É conversar com o convidado antes, é escolher bem o convidado, porque esse convidado ele precisa ter um lastro, ele precisa ter uma biografia, porque ele precisa compartilhar essa história de vida que ele vai trazer aqui nesse programa de entrevista. Então, assim, não é qualquer pessoa que a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa seleção, nesse convite. Por quê? Porque o propósito aqui deste programa é exatamente esse, é compartilhar uma formação muito relevante e também trazer muita informação para essa mesma comunidade. Legal. Agora,
Vamos falar então do primeiro entrevistado, que Sim. já é amanhã, nesta quinta-feira, Dr. Odair Marques da Silva, que foi escolhido a dedo também. Muito, muito. O professor Odair, eu conheço ele dos grupos de pesquisa, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa da UFSCar, em Ciências Humanas, e ele faz parte desse grupo, esteve também no lançamento do meu livro, é uma pessoa que é dos meios acadêmicos, né? Para quem não me conhece, o público aqui do Todo Dia, além da formação em comunicação, eu também tenho o título de mestre em educação, sou autor de um livro nesta área também, e eu conheci o professor Odair nesse contexto. Então é uma pessoa que é muito envolvida com as relações étnico-raciais, é uma pessoa que conhece muito o continente africano, que é um continente que particularmente, quem me conhece sabe, eu tenho uma paixão imensa, gosto muito do continente africano, porque ele me ensinou muita humanidade. Então, assim, pensei na figura do professor Odair e penso que o público vai ganhar muito com essa escolha. Tenho plenas convicções disso. E pelo jeito, por isso que você escolheu o tema diálogos. Exatamente, porque eu particularmente penso que essa é uma necessidade. Se nós buscamos uma cultura de paz, se nós buscamos uma sociedade civilizada e principalmente uma sociedade que se respeita, para mim não há outro caminho senão pelo caminho, o caminho do diálogo, porque eu aprendi uma coisa nesses 45 anos de vida, Sabrina. Quando a gente perde a capacidade de dialogar com uma pessoa, nós perdemos tudo. A gente não consegue mais absolutamente nada. Então, eu acho que a minha missão como jornalista, e gosto também dessa ideia enquanto grupo de comunicação que compreendeu que esse conceito é realmente um conceito importante, e aí eu me sinto em casa, né? Que o conceito do diálogo é um conceito realmente importante para a convivência social, sabe? Para o relacionamento saudável entre as pessoas. Ok, vamos então convide então os nossos telespectadores, os nossos internautas a acompanhar Diálogos, que estreia amanhã, então. Que legal. Bom, então quero convidar você que nos acompanha aqui, ou melhor, que vai começar a acompanhar o programa Diálogos. Toda semana nós teremos um convidado novo aqui para discutir as questões da nossa comunidade, da nossa sociedade. E claro, nós também estamos abertos a sugestões. Então, de repente, você que vai nos acompanhar, se você de repente quer saber de um assunto ou mesmo quer indicar um convidado, entre em contato conosco para a gente poder conversar e dialogar para buscar juntos o melhor caminho. Então, todos estão convidados para toda semana, toda quinta-feira, às 5h30 da tarde, a assistir o programa Diálogos. Vai ser uma grande alegria e uma imensa honra estar com você toda semana. Lembrando que a reprise é às segundas-feiras, às 10 horas da noite, após o programa Sem Censura. Exatamente. Então vai ser uma possibilidade dupla, né, de levar o conteúdo muito rico para as pessoas. Tá certo. Parabéns, João, que a gente que fica feliz você fazer parte da nossa equipe aqui, da nossa rede Todo Dia. Que legal, Sabrina. É a alegria minha. Nós já trabalhamos em outros grupos de comunicação, Cabela também, Carone, enfim, é uma grande alegria. Estou me sentindo muito em casa. Que bacana, que bacana. Olha, uma excelente nova programação aqui na rede Todo Dia. Olha, o programa, então, ó, anota lá, hein? Anota. O programa vai ao ar no próximo dia 1º de junho, às 17h30, pela TV Todo Dia. E também será reprisado às segundas-feiras, tá? A partir das 22 horas, horário de Brasília, após o programa Sem Censura, transmitido aqui pela TV Brasil. Olha, mais uma vez eu desejo a você, Anderson Junque, seja bem-vindo e olha, pode ter certeza, você vai acrescentar muito mais aqui à nossa rede, com toda a sua disposição, com todo o seu carisma e todo o seu talento. Então, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa programação. Vamos então falar um pouco de polícia? Vamos lá. Vamos chamar a vinheta policial, a gente volta na sequência. E olha, atenção, hein? Polícia Civil realiza a Operação Box em Santa Bárbara. E quem tem mais os detalhes dessa operação é a repórter Andressa Oliveira, é com você.
A segunda fase da Operação Box foi realizada nesta terça-feira pela Polícia Civil por meio do 2º Distrito Policial em Santa Bárbara do Oeste. O objetivo da operação é combater furtos e roubos de veículos. Uma pessoa foi detida. As equipes foram em um desmanche de veículos localizado na Rua da Agricultura, no bairro Jardim Pérola. Os policiais descobriram 3 vidros, 2 carcaças de veículos, um eixo traseiro e 6 cintos de segurança. Segundo os agentes, os objetos estavam irregulares com as leis em vigor. O homem, proprietário do local, foi conduzido para o 2º Distrito Policial do município, onde permanece preso. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Vamos à sequência. E hoje no Esporte, Carlos Cabela vai falar sobre o dia da Copa do Brasil. O Corinthians tem uma missão quase impossível, diz ele, né? Diz ele. E o derby? Vamos falar também um pouquinho sobre o derby. Põe lá o Carlos Cabela, chama ele. Vem pra cá, Carlos. Olá, Tato. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Todo Dia News. Obrigado pela companhia nesta noite de quarta-feira. Quarta-feira que é dia, podemos dizer, oficial do futebol, não é? E hoje teria que ter futebol. E tem. É Copa do Brasil. Aliás, é o campeonato mais rentável para os clubes brasileiros. E nós vamos ter hoje vários jogos já pela volta dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Fortaleza e Palmeiras se enfrentam lá no Castelão, em Fortaleza. O primeiro jogo foi 3-0 para a equipe do Palmeiras. O Bahia vai receber o Santos lá em Salvador, na Vila Belmiro. O jogo ficou em 0-0. Às 8 da noite de hoje tem Cruzeiro e Grêmio. O primeiro jogo foi 1-1. Jogo que aconteceu, o primeiro jogo lá na Arena do Grêmio. Agora o jogo de volta é no Mineirão. Às 9h30 da noite, em Itaquera, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Atlético Mineiro. Primeiro jogo, 2-0 para o Galo. Corinthians tem uma difícil missão de reverter esse placar de 2-0. Às 9h30 da noite de hoje também, tem Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, tem uma vantagem de 5 pontos para o Palmeiras, que é segundo colocado, vai receber o Atlético Paranaense, que no jogo de ida venceu. O Atlético Paranaense tem a vantagem de jogar por um empate, aí venceu por 3-2 a equipe do Botafogo no jogo de ida. E o Internacional vai receber a equipe do América Mineiro, fechando os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Jogo de ida, o América venceu o Internacional de Porto Alegre por 2-0. O Internacional também tem uma dura missão de reverter esse placar adverso de 2-0 aí para a equipe do América. Continuam se preparando para o derby do próximo sábado, 3 horas da tarde, no Rio Brancão, o Rio Branco e União Barbarense. As duas equipes continuam fazendo um trabalho durante toda a semana de preparação, fechado a 7 chaves para esse confronto deste sábado pela Bezinha, a segunda divisão do Campeonato Paulista. Tanto o Marcos Gripe, do Rio Branco, como o técnico do União Barbarense, os dois fecharam as portas e não têm informações a respeito da preparação para esse derby do próximo sábado. Lembrando que o União Barbarense, ele é vice-líder do grupo 4 com 11 pontos ganhos e o Rio Branco é o quarto colocado com 7 pontos ganhos na competição. Portanto, é um jogo importante para as duas equipes, mais para o Rio Branco, que joga em casa e precisa somar 3 pontos para continuar respirando mais tranquilamente em busca de uma classificação. No caso de uma vitória do União Barbarense, dá um passo importante para se classificar matematicamente para a próxima fase da Bezinha. Lembrando ao torcedor de Rio Branco, torcedor de União Barbarense, você que nos acompanha, que essa Bezinha desse ano é um campeonato da segunda divisão que vai dar vaga, atenção, hein, à Série A3 da competição do ano que vem, o acesso à Série A3, mas também manter equipes na Bezinha, que é a quarta divisão do Campeonato Paulista, se a gente colocar na sequência, e também quem não chegar na terceira fase da competição vai ficar na quinta divisão que será criada no próximo ano. Portanto,
Para o Rio Branco, é um jogo muito importante, é o quarto colocado, só se classificam 4 em cada grupo e o Rio Branco está em quarto lugar. Perdeu no último final de semana em Jundiaí de virada para o Paulista. Tivesse o Rio Branco vencido aquela partida, uma vitória em casa no próximo sábado também daria um passo importante à classificação. Só que isso não aconteceu. E o Rio Branco, por jogar em casa, tem a obrigação de vencer o jogo, pensando na competição, pensando nas divisões que tem pela frente aí a equipe de Americana. O União Barbarense vem para a Americana um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado. É o vice-líder com 11 pontos e uma vitória, como eu disse, vai a 14 e pode dar ali quase uma classificação, dependendo dos resultados, uma possível classificação matemática para o União Barbarense. É um jogo importante e as torcidas estarão presentes. Por falar em torcedor presente, os ingressos já estão à venda e disponíveis para os rio-branquenses e também para os unionistas. Olha só, hein? Você que quer comprar o seu ingresso para o jogo do próximo sábado, você pode acessar o site riobranco.soldaliga.com.br. Vou repetir para você, riobranco.soldaliga.com.br. Por ali você vai adquirir o seu ingresso para esse jogo do próximo sábado no Rio Brancão. Os valores são arquibancada, ingresso inteiro R$20, meia entrada R$10, cativa inteira R$30, meia entrada R$15. Crianças de 6 a 12 anos não pagam, estudantes, idosos pagam meia entrada para o derby do próximo sábado, portanto 3 horas da tarde no Rio Brancão. Para a gente fechar esse bloco de esportes aqui no Todo Dia News de hoje, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, aqui na TV Todo Dia, tem uma grande final para você acompanhar. Goiás e Paysandu fazem o segundo jogo da final da Copa Verde. O Goiás, no primeiro jogo, jogando lá em Belém do Pará, venceu o Paysandu por 2-0. Logo mais, 8 horas da noite, você confere tudo aqui na TV Todo Dia, nessa grande final de Goiás e Paysandu pela Copa Verde inteiro e ao vivo, a partir das 8 horas da noite. Convite feito para você que gosta de um bom futebol, vai acompanhar aqui na tela da TV Todo Dia, logo mais, 8 da noite. Não perca, hein? Final da Copa Verde, Goiás e Paysandu, logo mais, 8 horas da noite. É com você, Tato. Vamos aguardar o jogo do Corinthians dessa noite. E vamos de previsão de tempo para esta quinta-feira com Jaqueline Durões. É com você, Jaqueline. Olá, Tato, e a todos que nos acompanham. A previsão para quinta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, sem expectativa de chuva. As temperaturas ficam entre 15 e 23 graus. A partir do entardecer, os ventos passam a soprar com intensidade moderada, impulsionando a entrada de um ar ligeiramente mais frio e favorecendo uma pequena queda nas temperaturas. Vamos verificar as temperaturas de algumas cidades da região. Americana, temperatura mínima de 16 graus, com a máxima de 26 graus, probabilidade 0 de chuva. Nova Odessa, temperatura máxima de 27 graus, com a mínima de 17 graus, também não vai chover. Campinas, temperatura mínima de 16 graus, com a máxima de 25 graus, probabilidade 0 de chuva. Montemor, temperatura máxima de 27 graus, com a mínima de 17 graus, também não vai chover. Amanhã eu volto com mais informações sobre a previsão do tempo. Jaqueline Durões, para a Rede Todo Dia. Todo Dia News, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Tchau!